Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e permaneçam para sempre. Amém. Podemos nos sentar um instante? Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vemos Jesus aqui como um grande itinerante. Jesus, ele não ficava somente em um lugar. Ele sempre peregrinava. Ele sempre ia ao encontro das pessoas, falava às pessoas, passava de cidade em cidade. Estava sempre pronto para acolher as pessoas, curar as suas feridas e enfermidades. E até mesmo em continuação com o evangelho do dia de ontem, depois ali da multiplicação dos pães, nós vemos que os discípulos partem para o outro lado da margem e Jesus vai depois, porque primeiro quis estar com o Pai, quis estar só para a sua oração. E aqui está um dado que a gente não pode esquecer também, o nosso estar com Jesus, estar com Deus. Ter o nosso momento, nosso com Deus. O nosso momento de oração profunda com o Senhor. Ter intimidade com Ele. Parar um pouco. Estar com o Senhor. Às vezes paramos para tantas coisas, mas nós somos chamados a estar com Deus assim como Jesus parou para orar a sós. O próprio Deus
parando para estar a sós com o Pai. Para estar a sós. Isso é motivo até mesmo de regeneração de forças, de energias, de saber até mesmo onde vamos pisar, por onde vamos andar. Quando a vida de oração, ela tem essa conotação de intimidade com o Senhor. Quando não tem intimidade com o Senhor, é quando eu estou rezando somente de qualquer forma, sem me colocar inteiro naquela oração. E Jesus, como esse itinerante de um tempo e agora é itinerante como ressuscitado, está sempre onde nós estamos. Está sempre onde nós estivermos. É um Senhor que não nos deixa sós. É um Senhor que sempre está conosco. Coloca a sua mão sobre nós. Implora em nós a sua misericórdia. Pede a nós que o busquemos completamente, porque não nos deixa sós. Não esqueçamos que Ele é o ressuscitado, que está presente em todos os momentos e em cada situação da nossa vida. E aqui que nós ouvimos esse relato de Jesus andando sobre as águas, até mesmo quer nos mostrar que Jesus é Deus. Quer mostrar a divindade de Jesus. Aqui quer nos mostrar até mesmo um cumprimento do Antigo Testamento, que quando nós pegamos o Antigo Testamento, nós até vemos que Deus parava a tempestade, parava as ondas do mar. Deus, Ele acalma a tempestade. E aqui nós vemos Jesus, então, cumprindo aquilo do Antigo Testamento, até mesmo para nos mostrar que a sua palavra tem força de parar qualquer tempestade. Mas é preciso estar com Ele. Porque Jesus, Ele nos liberta do medo. Quando nós estamos com Ele, Ele nos convoca a caminharmos seguramente. Aquela rocha firme afundou, que foi Pedro. Que não tinha tanta fé assim ainda para continuar o seu caminho em busca de Jesus. E deixou-se afundar. O seu olhar se perdeu de Jesus, se perdeu do Mestre. E mesmo na nossa vida, quando o nosso olhar se perde do Mestre, a gente tem que ter aquele espírito de humildade. E gritar: Senhor, salva-me. Senhor, auxilia-me. Senhor, dá-me a tua força, dá-me a tua mão. Quando isso não acontece, é porque eu quero caminhar com a minha própria vida, sem a graça de Deus. Por isso que afundamos. Por isso que caímos. Porque precisamos daquela fé em Jesus. Ainda vacilante como a de Pedro às vezes. Aqui tinha um vento forte, as ondas estavam agitadas. Mas às vezes, se eu não tenho o meu foco em Jesus, qualquer brisa me derruba. Porque falta o elemento fundamental da fé, que é caminhar ao seu encontro. A fé de Pedro aqui é pouca. E Jesus tantas vezes já falou para Pedro e fala a nós, né? Homem de pouca fé. Mas aqui é um convite ao mesmo tempo para nós nos fortalecermos nele. Até mesmo pedir ajuda para sermos ajudados. Jesus não deixa, como eu falei, de estar próximos a nós e nos ajudar quando a oração é feita com um coração sincero. Ele nunca deixa uma oração de lado, quando bem feita e feita com fé. Ele olha de uma maneira muito intensa para cada um de nós. E até mesmo, aqui eu quero recordar
Aquele dia em que o Papa Francisco atravessava a Praça São Pedro sozinho, naquela época de pandemia, um dia chuvoso, ninguém na Praça São Pedro, somente o Santo Padre ali, na sua oração silenciosa, pedindo ao Pai que nos livrasse daquela pandemia. E ali naquele dia, o Papa Francisco nos convocava a fazermos a seguinte pergunta: por que tanto medo? E lembrava, o Senhor não nos prometeu que estaria conosco todos os dias? Sozinhos afundamos, o Santo Padre dizia. E afundamos verdadeiramente, porque falta aquele elemento essencial de convidar Jesus para entrar na nossa barca, de convidar Jesus para estar conosco, para que nós possamos ouvir todos os dias ele falar para nós: coragem, não tenha medo, sou eu. Ele não é alguém que nos causa medo, ele é aquele que nos dá segurança.